Como desenvolver um personagem fictício em 6 dicas para escrever ótimos personagens. Quer estejamos discutindo Hamlet ou Harry Potter, as melhores histórias não tratam apenas de uma série interessante de eventos, tratam-se de personagens. Embora o domínio do enredo possa ajudá-lo a desenvolver reviravoltas emocionantes, o excelente desenvolvimento do personagem atrai os leitores, dando-lhes personagens fortes com os quais eles podem se identificar. Por que o desenvolvimento do personagem é importante? Um romance consiste em um personagem interagindo com eventos ao longo do tempo. Personagem e enredo são inseparáveis, porque ser uma pessoa é o que acontece com ela. Sem uma noção clara de quem é um personagem, o que ele valoriza e do que tem medo, o leitor não será capaz de avaliar o significado de seus acontecimentos e sua história não terá impacto. Assim como as pessoas reais, os personagens fictícios têm hobbies, animais de estimação, histórias, combinações e obsessões. Essas características informam como um personagem reage e se sente em relação às coisas que acontecem com ele. É essencial para o seu romance que você compreenda todos os aspectos de seus personagens para estar equipado para entender como eles podem reagir sob as pressões dos eventos que encontram. Como o desenvolvimento do personagem afeta a história. O objetivo do seu personagem principal define o que está em jogo na sua história. Não importa se o que está em jogo na história é grande ou pequeno, desde que seja profundamente importante para o seu protagonista. Seu personagem não precisa salvar o mundo, e talvez ele esteja tentando salvar sua família de um despejo ou lutando para evitar que seu negócio vá à falência. Seu trabalho é estabelecer o que é importante para seu personagem, idealmente, é algo com o qual seu público possa se identificar, e ajudar o leitor a imaginar o que poderia acontecer se ele perdesse aquela coisa importante. Como desenvolver diferentes tipos de personagens. As histórias têm diferentes tipos de personagens. Toda história tem um personagem principal, chamado de herói ou protagonista. Muitas histórias têm um vilão ou antagonista. Personagens secundários completam a história. Esses personagens podem ajudar os personagens principais, opor-se a eles ou ser completamente neutros, desde que ajudem o leitor a compreender o protagonista ou antagonista de maneira mais profunda. Como desenvolver um protagonista. Algumas diretrizes para desenvolver um protagonista incluem: dê falhas ao protagonista. Protagonistas ou heróis não precisam ser espécimes perfeitos de humanidade. Na verdade, esses protagonistas tendem a ser chatos. Grandes personagens emergem das provações que encontram, e personagens verossímeis têm falhas humanas, assim como as pessoas na vida real. Dê ao protagonista um arco. Um bom personagem passa por algum tipo de mudança ao longo da história. Essa mudança é chamada de arco de personagem. Você também pode optar por criar um personagem principal que não mude, mas essa decisão deve ser intencional. Como desenvolver um antagonista. Algumas diretrizes para o desenvolvimento de um antagonista incluem: dê moralidade ao antagonista. As motivações de um vilão devem criar uma crise para o seu protagonista. Cada vilão precisa ter sua própria moralidade, por mais distorcida que seja. Se um vilão passa parte do romance matando pessoas, você precisa dar a ele razões verossímeis para fazer isso. Faça o leitor entender exatamente que necessidade desesperada ou crença distorcida levou o vilão a cometer seus crimes e torne essas motivações pessoais para sua história e educação. Torne o antagonista poderoso. Os leitores querem que seu personagem principal tenha sucesso, mas não querem que seja fácil. Seu vilão não deve ser apenas páreo para seu herói, e ele deve ser ainda mais poderoso. Isso força seu protagonista a coletar as habilidades, itens e aliados necessários para derrotar seu antagonista, o que cria mais oportunidades para o desenvolvimento do personagem. Como desenvolver personagens secundários. Algumas diretrizes para o desenvolvimento de personagens secundários incluem: torne-os complementares. Personagens secundários desempenham funções vitais de ajudar o protagonista com conjuntos de habilidades alternativas, dando-lhes uma caixa de ressonância ou apoio emocional, metendo-se em problemas para que o protagonista possa ajudá-los e até mesmo proporcionando alívio cômico. Torne-os oposicionistas. Alguns dos melhores companheiros da literatura são de oposição e podem até prejudicar o protagonista. Pense no Dr. Watson castigando Sherlock Holmes por seu uso de drogas. Dar pontos de vista opostos aos personagens secundários permite que você explore seus assuntos, cenários e áreas morais cinzentas a partir de uma ampla variedade de perspectivas, o que sustenta a complexidade e mantém o leitor interessado. 6 dicas para escrever ótimos personagens. Personagens, assim como pessoas, são imperfeitos. Eles não precisam ser simpáticos, mas devem ser interessantes. Aqui estão algumas dicas para o desenvolvimento eficaz do personagem. 1. Desenvolva personagens que reflitam seus interesses. Você passará muito tempo com seus personagens, então a regra da ficção "escreva o que você quer saber" também se aplica a eles. Não tenha medo de investir em seu protagonista qualidades familiares, mas priorize suas paixões e certifique-se de que seus personagens principais surjam do cenário e dos tópicos que você desenvolveu até agora. 2. Revele seu mundo físico através de detalhes. Diferentes escritores concentram-se em diferentes detalhes para evocar o personagem, seja deliberadamente ou não. Balzac se concentrou na aparência física de seus personagens. Dashiell Hammett nunca alimentou seus personagens, enquanto Charles Dickens alimentou os seus de maneira extravagante. Alguns escritores estão interessados em revelar o caráter por meio das roupas, como fez Flaubert, enquanto outros se preocupam com os maneirismos ou a aparência física. Quaisquer que sejam os detalhes que você escolher, é importante que você conheça intimamente o mundo físico de seus personagens e como eles se relacionam com ele. 3. Dê-lhes as habilidades certas. Seus personagens devem ter habilidades que lhes permitam funcionar em seu cenário. 4. Crie personagens memoráveis. Ao criar personagens importantes que o leitor encontrará mais de uma vez, certifique-se de que eles sejam memoráveis de alguma forma. Tente dar a cada um uma peculiaridade ou qualidade que possa ser usada posteriormente para ajudar os leitores a se lembrarem de quem eles são. Pode ser um título como chefe de polícia ou um atributo físico como cabelo ruivo. 5. Dê ao leitor acesso ao seu conflito interno.
Uma maneira de criar intimidade com o leitor e fazer com que ele se preocupe com o personagem principal é usar o monólogo interno. Isso significa permitir que o leitor veja os pensamentos de um personagem conforme eles acontecem, o que expõe o conflito interno, as motivações, as opiniões e a personalidade dessa pessoa. O monólogo interno não apenas revela o personagem, e é uma maneira elegante de transmitir informações sobre o cenário, os eventos e outros personagens. 6. Subverta as expectativas do seu leitor. Os personagens mais interessantes surpreenderão seus leitores. Pense nisso, e não precisamos prestar atenção às coisas que são estáveis. Mas quando algo inesperado acontece, um lobo sai da floresta, por exemplo, prestamos atenção. Exercício de redação para desenvolvimento de personagem em questionário de personagem. Use essas perguntas para desenvolver seus personagens e aprender como eles se comportam. Se estiver trabalhando em um romance, você pode usar este questionário com seu protagonista ou qualquer personagem secundário para aprender mais sobre seu estado atual, enriquecer sua história e adicionar ao seu repertório gestos e hábitos únicos. Qual é o nome do seu personagem? Qual é o gênero deles, no momento? Quando é o aniversário deles? Qual é a idade deles no início do romance? Como eles são? Qual é a sua disposição geral? Eles estão carrancudos? Ou eles são sorridentes? Onde é que eles vivem? O que eles comem? Como eles se vestem? Eles se vestem para impressionar? Eles se vestem de maneira apropriada para a sua idade ou se vestem para parecer mais jovens ou mais velhos do que são? Que experiências importantes eles tiveram em suas vidas? Eles tiveram alguma experiência traumática? Eles tiveram uma infância ruim? Ou tiveram uma boa infância subitamente destruída por um acontecimento traumático? Quais são suas ruminações? Eles têm alguma obsessão? Eles estão apaixonados? Eles têm algum animal de estimação? Eles têm alguma condição médica? O que eles gostam de fazer nas horas vagas? Eles têm algum tempo livre? Como são os amigos deles? Quais são seus hobbies? O que os deixa mais envergonhados? Onde eles foram no primeiro encontro? E com quem? Quer deixar de sentir insegurança com o que escreveu? É muito importante saber a direção, ter o controle sobre o destino de seu livro. Que não seja um lugar confuso, desarranjado, que ninguém que começou a escrever quer estar. É compreensível falhar nessa jornada. Escrever pode ser um labirinto. O que fazemos já há 15 anos é com muito tato e conhecimento dos caminhos do texto. O que fazemos é te orientar, trazendo luz a cada elemento em seu texto e te mostrando o caminho menos acidentado e melhor para você e, posteriormente, a seu futuro leitor. Oferecemos uma bússola e uma lanterna, ou seja, uma orientação imprescindível em meio à escuridão e dúvida. Que uma vez mostrada, você saberá o caminho para um livro bem escrito e pronto para o mundo. Nossa leitura crítica e acompanhamento vem nos ajudar muito. Acredite, fale conosco. Que uma vez mostrada, você saberá o caminho para um livro bem escrito e pronto para o mundo. Nossa leitura crítica e acompanhamento vão ajudar muito. Acredite, fale conosco.